uma boa noite a todos os irmãos e amigos que caminham conosco neste breve tempo de reflexão, de oração. Nossa oração e pedido a Deus é que Ele continue abençoando a sua vida, bem como a vida de todos os seus familiares, com muita saúde, proteção e suprindo cada necessidade. Hoje e nas próximas 2 quartas-feiras, eu gostaria que a nossa atenção se voltasse para 3 figuras que se destacam nos versículos 4 a 6 do 2º capítulo da 2ª carta de Paulo a Timóteo. Nestes versículos, ele vai falar sobre o soldado, ele vai falar sobre o atleta e também sobre o lavrador. Portanto, nós lemos hoje, no versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 2, assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nas versões Almeida, Revista e Corrigida, e na versão King James, respectivamente, nós lemos algo bem semelhante que no final do texto nos diz assim: a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Seguindo este mesmo raciocínio, o soldado é aquele que responde pelo seu chamado, que responde pela sua convocação, que responde pelo seu alistamento. Pelo período de tempo em que ele serve à sua convocação, ele está completamente ligado aos seus deveres. Ele precisa e deve estar sempre em alerta, pois a qualquer momento pode ser chamado à ação. Ele não tem tempo para distrações, pois o senso do dever sempre será maior do que qualquer outro motivo que o leve para longe do seu foco, que é agradar aquele que o recrutou para a guerra. O bom soldado, isto é, aquele cujo foco é agradar aquele que o alistou para a guerra, obtinha recompensas, desde pequenas honrarias por méritos conquistados durante o período de serviço militar, até como ganhar o direito à cidadania romana, e neste caso para os estrangeiros, em seus atos heróicos. Mas também haviam as punições, desde as mais duras reprimendas públicas às mais sérias condenações, tal qual a decapitação, por atos de traição ou deserção. Querendo ou não, o soldado tinha a necessidade de cumprir com o seu chamado, com a sua convocação, com o seu alistamento. Agradar aquele que o alistou era muito mais do que um desejo. Paulo convoca Timóteo a ser tal qual o soldado que é alistado para a guerra. Ele podia convocar Timóteo porque em sua vida ele havia sido tal qual o soldado que, quando convocado para a batalha, quando alistado para o exército, quando convocado e chamado para a ação, ele, Paulo, considerou tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor, por cuja causa perdeu todas as coisas e as considerava como esterco para poder ganhar a Cristo. Como se isso não bastasse, ele dizia ainda, o apóstolo Paulo, que prosseguia para o alvo, ou seja,
fazendo uma comparação entre aquilo que ele vivia e aquilo que ele pedia de Timóteo, suas palavras se revestiam de autoridade, porque assim como um soldado, ele não se distraiu pelos negócios desta vida. Cumpriu fielmente o seu chamado. Não custa aqui lembrarmos-nos das palavras ditas ao finalzinho da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando pensamos em negócios desta vida, pensamos naquilo que Jesus disse quando se dirigiu aos seus discípulos e também a pessoas que o ouviam ali naquele momento, palavras citadas na parábola do semeador, referindo-se às sementes que caíram entre os espinhos e que representavam aqueles que ouviam, mas que acabavam se distraindo com os negócios desta vida. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus também se referiu àqueles que, por conta da ansiedade demasiada, acabam se preocupando muito com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Mas ele termina dizendo: não fiquem ansiosos, porque vocês, por mais ansiosos que possam ficar, não conseguirão acrescentar sequer 1 hora ao curso da vida de vocês. O soldado de Deus precisa estar preparado para as batalhas desta vida. Nós fomos convocados para esta guerra, para esta batalha, e fomos chamados para sermos vencedores, muito mais do que vencedores, em nosso dia a dia, nas guerras diárias que travamos. Mas a pergunta que surge agora é: quais são as guerras? Quais são as batalhas que nós enfrentamos hoje? Eu quero deixar com você aqui, citando apenas 2. Primeira, enfrentamos a guerra contra a apatia espiritual. A apatia é um estado de alma que causa desinteresse, insensibilidade e indiferença. Embora enfrentemos a apatia em determinados momentos da nossa vida em relação a algumas ou a muitas coisas, a apatia não deve ser em nós um hóspede constante, diário, permanente. A apatia espiritual tem sido muito comum em nossos dias, porque nós estamos enfrentando um tempo muito longo de notícias tristes diárias, de números, de estatísticas, de isolamento social e de tantas outras coisas. No entanto, a apatia espiritual também pode ser gerada pelo desinteresse, insensibilidade e indiferença com relação aos nossos privilégios e também deveres da vida cristã, que são somente nossos, tais quais a oração. Quanto precisamos orar, quanta necessidade existe de buscarmos a presença de Deus em nossos dias. Quanto precisamos nos dispor diante do Senhor, abrindo o nosso coração, contando as nossas lutas, batalhas, guerras diárias. Quanto precisamos orar por familiares, conhecidos, amigos. Quanto precisamos orar pelo nosso povo, pela nossa nação, país. Também existe hoje
uma apatia, um desinteresse com relação à leitura e à meditação da palavra de Deus. Precisamos nos envolver com a palavra do Senhor, aplicá-la em nossas vidas, ensiná-la em nossas casas, entre os nossos familiares, falar da grandeza de Deus. E isso nós só podemos quando observamos segundo a sua palavra enxertada em nós. Também existe o desinteresse com relação à continuidade da nossa missão, a resposta ao nosso chamado em Cristo Jesus, que precisamos rever em nós o nosso posicionamento, a nossa decisão, a sequência de atitudes e de atos em nossas vidas que nos convocam a uma missão que é urgente, não somente para nós, mas também para tantas pessoas que nos cercam. O Senhor Jesus já dizia: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu espero que que o seu amor não se esfrie em relação a Deus, a você mesmo, às pessoas que te cercam, que caminham com você. Em segundo, outra guerra, outra batalha que nós enfrentamos em nosso dia a dia é a guerra contra as incertezas. É certo que hoje não temos a certeza de muitas coisas. Até porque o nosso tempo tem sido contado em questão de apenas dias e semanas. E esta é uma batalha pessoal, muitas vezes solitária, muitas vezes vividas em solidão completa e absoluta. Não temos a certeza se vamos passar ilesos pela Covid. Não temos certeza se seremos mantidos em nosso emprego. Não temos a certeza de que nossos familiares ficarão bem. Esta incerteza é uma guerra que travamos diariamente. Mas o bom soldado de Cristo segue em obediência à voz daquele que o alistou, que o convocou, que o recrutou para esta batalha. Ele faz uso das armas que ele tem: fé, esperança e amor. O salmista dizia em relação ao futuro no Salmo 138: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, nossa caminhada ainda é longa. O Senhor ainda não terminou a sua obra em nós. Ele está trabalhando em nós para forjar para si mesmo um povo todo seu, zeloso de boas obras. Vamos, portanto, amados irmãos e amigos, continuar com a nossa busca, com o nosso trabalho, com a nossa vida entregue por completo em suas mãos. Vamos ser sábios e vigilantes, como bons soldados de Cristo, porque é certo que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos assistido. A presença de Deus é constante em nossas vidas. Nós estamos com Ele, andamos com Ele, vivemos nele, Ele está em nós. Nós vamos vencer as batalhas em obediência ao nosso Senhor, àquele que nos convocou, que nos alistou, que nos recrutou para a batalha. Mas uma coisa é certa: enquanto os exércitos não sabem o que vai acontecer,
nós sabemos, o desfecho final da história é nosso. Nós seremos vencedores. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Eu te convido à oração. Te convido a ser um bom soldado de Cristo. Te convido a agradar aquele que o chamou para a batalha. Permaneça firme. Continue confiante no seu Senhor. Ande com Ele, viva com Ele. Ele é a tua bênção, a tua proteção. Vamos orar. Obrigado, Deus. Te louvamos, te agradecemos por esse tempo aqui juntos. Agradecidos somos porque o Senhor, em tua misericórdia, nos chamou, nos alistou, nos recrutou. E pedimos ao Senhor, neste momento, que continue nos abençoando, falando ao nosso coração, nos tornando obedientes a cada dia, dando-nos a certeza de que o Senhor é o nosso general, o nosso comandante. O Senhor está à frente da batalha e nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Muito obrigado. Nos entregamos a Ti e pedimos a bênção do Senhor sobre todos os nossos familiares, amigos, conhecidos, que a graça do Senhor Jesus os alcance onde quer que estiverem. Nós oramos assim, no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão, família Batista em Jardim Santa Terezinha, que Deus continue te abençoando, conduzindo a sua vida. No nome de Jesus. Amém.